Em agosto de 2009, dois homens realizaram o maior roubo de pedras preciosas da história do Reino Unido. Em menos de 2 minutos, eles entraram em uma das joalherias mais exclusivas do mundo, e fugiram com 43 joias avaliadas em cerca de 65 milhões de dólares. Mas, um pequeno descuido, derrubou o plano perfeito. No coração de Londres, existe uma rua conhecida por reunir algumas das lojas mais luxuosas do planeta. É o lugar onde os ricos e famosos fazem compras que custam mais do que mansões inteiras. Bem no centro dessa região, está a joalheria Graff, famosa por abrigar os diamantes mais raros e valiosos do mundo. Invadir aquele lugar parecia impossível. O cérebro por trás de toda a operação era Aman Kassai, um jovem de apenas 25 anos. Ele sabia que invadir a joalheria seria praticamente impossível. A loja possuía portas de segurança com travamento duplo, vidros à prova de balas, vigilância constante e seguranças armados. Por isso, Kassai chegou a uma conclusão simples. Eles teriam de entrar na loja como compradores. Mas para ganhar acesso à loja, precisavam parecer clientes milionários. Meses antes do assalto, ele e seu comparsa, Craig Calderwood, procuraram uma maquiadora profissional em Londres. Disseram que estavam produzindo um videoclipe, e precisavam parecer mais velhos para interpretar dois personagens. Nada naquela história despertou desconfiança. Na manhã do assalto, a transformação levou cerca de 4 horas. Próteses faciais de uso profissional, maquiagem de cinema, perucas, e técnicas capazes de alterar completamente a aparência. As rugas pareciam naturais, o tom da pele havia mudado, até o formato do rosto era diferente. Quando saíram do estúdio, ninguém via dois assaltantes. O que todos enxergavam eram dois senhores elegantes, bem vestidos e com aparência de clientes acostumados a gastar milhões em joias. Era exatamente essa impressão que eles precisavam transmitir. Na tarde de 6 de agosto de 2009, por volta das 4h40, um BMW azul estacionou em frente à joalheria Graff. Dois homens bem vestidos desceram do carro, e caminharam tranquilamente até a entrada. Eles aparentavam ser clientes extremamente ricos, exatamente o tipo de pessoa que frequentava aquela joalheria. Assim que a identidade visual dos dois convenceu a equipe, as portas de segurança foram destravadas. Foi a decisão que mudou tudo. No instante em que a segunda porta se fechou atrás deles, a encenação terminou. Os dois sacaram pistolas semiautomáticas. Enquanto Aman Kassai rendia os funcionários e obrigava todos a se deitarem no chão, Craig Calderwood mantinha o ambiente sob controle, impedindo qualquer reação. Eles não perderam tempo olhando vitrines. Também não pegaram joias aleatoriamente. Sabiam exatamente onde estavam os itens mais valiosos da loja. Em menos de 2 minutos, recolheram 43 peças, entre anéis, pulseiras, relógios e colares. Entre elas estava um colar de diamantes avaliado em mais de 5,5 milhões de dólares. Quando deixaram a loja, carregavam cerca de 65 milhões de dólares em joias. A saída foi tão dramática quanto o próprio assalto. Os criminosos fizeram uma jovem funcionária de refém, e a usaram como escudo humano para chegar até o carro. A cena chamou imediatamente a atenção de quem passava pela rua. Quando um pedestre tentou impedir a fuga, Aman Kassai reagiu sem hesitar. Ele disparou contra o chão. O tiro não atingiu ninguém, mas foi suficiente para espalhar o pânico. Em poucos segundos, uma das ruas mais movimentadas de Londres mergulhou no caos. Mas aquela era apenas a primeira etapa da fuga. O plano previa uma sequência de veículos para dificultar qualquer perseguição. Depois de percorrer alguns quarteirões, a dupla abandonou o BMW e entrou em um segundo carro. Pouco tempo depois, trocaram novamente de veículo. Enquanto a polícia ainda tentava entender o que havia acontecido, outra etapa do plano era colocada em prática.
As joias roubadas foram colocadas dentro de uma mochila preta e entregues a um motociclista que aguardava em um ponto combinado. Assim que recebeu a bolsa, ele acelerou e desapareceu pelas ruas próximas ao Green Park. Em questão de minutos, os diamantes haviam sumido. Por um breve momento, parecia que o crime perfeito realmente existia. Durante algumas horas, tudo indicava que aquele seria um dos maiores crimes sem solução da história britânica. Mas havia um detalhe que ninguém poderia prever. Enquanto fugiam no primeiro carro utilizado no assalto, os criminosos se envolveram em uma pequena colisão, com um táxi nas ruas de Londres. O acidente obrigou a dupla a abandonar o veículo às pressas para seguir o plano de fuga. Foi justamente nesse momento, em meio à adrenalina e à correria, que aconteceu o erro fatal. Sem perceber, um dos assaltantes deixou no carro um telefone celular pré-pago. O aparelho estava entre o banco do motorista e o freio de mão. Era apenas um celular barato, comprado para evitar qualquer ligação direta com os criminosos. Quando os peritos da Scotland Yard examinaram o BMW abandonado, encontraram o aparelho. Naquele instante, a investigação ganhou sua primeira pista concreta. Os detetives começaram a analisar todas as ligações feitas pelo telefone. Cada chamada levava a um integrante da quadrilha. Foi assim que os investigadores identificaram as pessoas responsáveis por comprar os carros usados na fuga, providenciar esconderijos e coordenar toda a logística da operação. Enquanto isso, outra peça importante do quebra-cabeça apareceu. Ao acompanhar a repercussão do caso, a maquiadora responsável pelos disfarces percebeu que havia sido enganada. O suposto videoclipe nunca existiu. Sem saber, ela havia transformado os dois criminosos do maior roubo de diamantes da história do Reino Unido. Ela procurou a polícia e descreveu, com riqueza de detalhes, como eram os rostos dos dois homens antes das próteses e da maquiagem. A partir dali, a investigação avançou rapidamente. Menos de um ano depois do assalto, a polícia já havia desmontado praticamente toda a organização. Aman Kassai foi condenado a 23 anos de prisão. Seu comparsa, Craig Calderwood, recebeu uma pena de 21 anos. Outros 3 integrantes da quadrilha, responsáveis pela logística da operação, também acabaram condenados a longas penas. Parecia que o caso finalmente estava encerrado. Mas existe um detalhe que continua intrigando investigadores até hoje. A polícia jamais conseguiu recuperar as joias. Especialistas acreditam que as peças tenham sido retiradas rapidamente do Reino Unido. Depois disso, muitos dos diamantes, provavelmente foram separados das joias originais, lapidados novamente, e tiveram suas inscrições a laser eliminadas, tornando praticamente impossível identificar sua verdadeira origem. Se essa hipótese estiver correta, os diamantes continuam circulando pelo mercado internacional até hoje. Talvez estejam expostos em alguma joalheria, talvez tenham sido vendidos para colecionadores. Ou talvez, estejam sendo usados por pessoas que nunca imaginaram carregar consigo uma parte do maior roubo de pedras preciosas da história britânica. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias incríveis sobre crimes, grana e poder. Nos vemos no próximo vídeo.